Uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que a gente estava falando sobre a possibilidade de começar a discutir aqui no município sobre masculinidades, né? E eu sempre tive um pouco de receio de falar sobre isso, né? Porque parece, né, a primeiro momento, que a gente está sendo um macho biscoiteiro, um esquerdo macho, ou querendo passar pano em macho, né? Eu acho sempre complicado a gente falar sobre masculinidades ou sobre como o homem também sofre por conta do machismo, enquanto as mulheres estão sendo arrebentadas na casa, digo, arrebentadas fisicamente, literalmente, e também é isso que a gente acompanha todos os dias. É muito complicado, né, falar sobre isso enquanto isso acontece, né? Enquanto tantas mulheres morrem e a violência, você sabe muito bem, você acompanha no dia a dia, né, quanta violência a mulher é vítima, né, desde quando acorda até quando vai dormir, quando dorme, né? Se dorme, né? Que é outra questão, né, dos benzodiazepínicos, né, que mulheres fazem um uso muito grande para dormir. Talvez muito receitado por um outro homem, né? Tem algumas pesquisas que falam sobre isso, sobre a medicalização do sofrimento das mulheres a partir de um profissional homem, né? É muito complicado isso. E eu sempre pergunto, tá amarrado, né? Sim, tudo sim. isso. Eu sempre pergunto para a pessoa que chega até mim se ela gostaria de ter uma psicóloga mulher, né? Eu pergunto, a gente consegue ter essa ponte, essa conversa? Muitas vezes elas querem, eu acho que justamente para desconstruir. Eu não sei se você já ouviu algo que eu já ouvi muitas vezes. A mulher, né, falando sobre machismo, sobre o homem e falando que, você, sendo terapeuta, eu não te considero homem. Então eu me sinto à vontade de falar isso. Como terapeuta, um terapeuta despido da masculinidade, eu já ouvi algumas vezes, cara. É impossível. Eu acho impossível, cara. Eu acho impossível, porque a gente já falou, né, sobre a questão do psicólogo cidadão, né? E a gente é o que é. A gente é atravessado por essa estrutura social machista, né? Então a gente é atravessado. A gente tem uma outra questão de que a gente nunca vai deixar, né, de ser machista. A gente pode ser um macho em desconstrução, né? Leva, eu acho que tempo, né, alguns passos para a gente chegar a desconstruir diariamente algumas coisas, né, nossas, mas é um eterno movimento, né, de vergonha muitas vezes mesmo, né, e de desconstrução daquilo que a gente representa, né? Não vai ser desconstruído 100%. Nunca, né? Mas o grosso são as mulheres, né? Sim. Dos atendimentos na atenção básica. Nos CAPs? Nos CAPs não tanto. Os CAPs AD, por exemplo. Então, daí a gente vai homem. entrar numa questão do CAPs AD em relação. Tem algumas pesquisas interessantíssimas, né, em relação à questão do uso de drogas por mulheres, né? Para a mulher, nem o uso de substância é aceita, né? Então ela usa muito escondido. E ela não chega até um CAPs. Ela não chega até um CAPs muitas vezes por conta do preconceito que ela vai sentir, né? Porque ela nasceu para ser. Então é um peso muito maior, né? Uma mulher que faz uso, peso social, né? Tem uma outra representação. Tem uma outra representação social, né? Que ela abandona aquele papel que é atribuído a ela, de ser mãe, de ser a mulher, de ser que cuida, que faz um feijão e um arroz legal. Eu sempre cito isso, cara. Sempre cito mesmo. Já citei milhares de vezes. No primeiro dia que me chocou bastante essa questão, quando eu atendi no ambulatório de saúde mental, na época, eu comecei a escutar que as mulheres avaliavam a saúde mental delas a partir da qualidade da louça lavada, do arroz, se estava salgado, se não estava, se tinha queimado o feijão. Dela na casa, né? Exatamente, né? Se ela estava, como que ela estava, né, sendo a dona de casa. Então, se ela estava se a louça estava suja, ela estava mal, né? Como mulher. Então ela avaliava, só que não é ela que avaliava, né? Era o companheiro, era o filho, era o pai, era qualquer outra pessoa. Às vezes chega e tipo... Quase sempre, ou sempre um homem, né? Que coloca isso, né? Ou uma outra mulher amarrada na mesma estrutura também, né? Que vai apontar e falar, você não está bem. Sim, você não está bem, e aí a partir desse momento entra num ciclo. Já era, mas na verdade a gente tá lá para tentar de alguma forma escutar pelo menos aquele sofrimento
e que seja o momento de que ela consiga, de alguma forma, a partir da relação, né? Eu acho que é isso, né? Tô sendo quase... Quem fala muito de relação? Winnicott. Não, Winnicott fala de muito. Totalmente, né? Embasado na relação. Tô sendo um holding, fazendo um holding, um acolhimento. E a partir disso, né, a questão da emancipação, né? Eu acho que essa aqui é... eu tô sendo muito mais diretivo agora em alguns casos, assim. Não sei se você também tá. Na atenção básica eu sou muito mais... Na lata. Na lata. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que apontar de uma forma muito mais rápida, antes que se entre num... Eu não sei se você acompanha também muitos casos assim, de que se acompanha as etapas de um relacionamento, né, que se torna abusivo e se torna violento em algum momento, né? Então você vai acompanhando, cara, é impressionante assim, né? A lógica você vai acompanhando de forma retroativa, né? Porque já tá lá. Porque agora, como eu já vejo que tá dando, onde vai parar, você faz a intervenção no início. Antes. Chamo o cara e falo e converso. Não com a intenção de passar pano mesmo, né? De forma alguma, cara, na verdade. Primeiro, né? Existem alguns tipos de patologia, né? Que faz com que a pessoa entre num estado de patológico, de uma relação patológica, né? Isso é muito complicado também, cara. Você patologizar alguma questão que pode ser apenas uma sacanagem mesmo, né? Ou um machismo. E a gente começa a tratar como doença uma coisa que... uma forma de passar um pano. Aconteceu no Big Brother agora. De novo, o Pyong, que é um hipnólogo, ele bebeu muito e ele tentou agarrar, beijar uma mina, pegou na bunda dela. Ele é chinês, ele é coreano. Ele é coreano. Aí é o preconceito de raça. Mas as pessoas gostam muito desse cara, então eu vi no Twitter muita gente falando, mas ele tava bêbado, né? Então, justifica, bebeu, putz, não tinha controle. E aí eu acho que cai na mesma. Tá? Você tá passando um pano porque não tá em sã consciência. Até porque em outras festas que teve, um outro cara fez a mesma coisa com uma outra menina lá dentro e o Brasil inteiro era a hashtag fora PX, né, o nome do cara lá. Todo mundo queria que o cara saísse por causa disso. Daí, como o Pyong é o querido, aí meio que estão passando pano pra ele. Fizeram uma vista grossa. Exatamente. Só por causa do álcool. Mas cabe a ele, né, eu acho que olhar pra si, né? Com coragem. Sim, e no outro dia ele foi até o confessionário e falou, pediu desculpa pra esposa dele que tá pra ganhar nenê, pediu desculpa pra ela, pediu desculpa pras meninas, ele não lembra muito o que fez, umas coisas assim. Treta, né? O Big Brother, você viu? É legal pra gente analisar comportamento e ser comentarista do Big Brother sem filtros. Uma questão sociológica, né? Porque, você tá assistindo, né? A galera se interagindo, então você vê muita coisa e o pessoal comenta no dia a dia muita coisa. Então tem algo interessante aí. Vamos começar a assistir essa porra. E agora, encerrou? Encerra você? Eu toda vez me encerro, cara. Você por favor. Eu comecei, você encerra. Então, estamos encerrando mais um dia de hoje. Como que não? Sei lá, um vídeo. Mas daí eu vou encerrar se eu ensinar você. Ensinar você como se eu soubesse, né? Se eu fosse saber. Esse foi o vídeo da semana. Esse foi o vídeo da semana? Esse foi o vídeo da semana, né? Esse foi bom, eu gostei. O jargão, né? O jargão, vamos escreve aí. Amélia que era mulher